Bom dia, irmãos. Agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos novamente servi-lo por meio dessa escola bíblica dominical. Mais uma vez a nossa escola está sendo gravada e esperamos em Deus que retornemos em breve às nossas atividades na casa do Senhor. Nesta manhã, como do conhecimento de todos, eu acredito, nós estamos lendo a Páscoa. Leremos a palavra de Deus no livro do Êxodo, no capítulo de número 12. Faremos a leitura de alguns versículos desse texto, é um texto longo. Eu quero ler com os nossos irmãos para esta nossa escola bíblica dominical. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Aquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los eis. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas e em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ainda nesse texto, eu quero ler mais um versículo, ou melhor, mais alguns versículos. O 26 diz assim: Quando vossos filhos vos perguntarem: Que rito é esse? Respondereis: É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. Que Deus nos abençoe com essa porção lida na sua palavra. Nós vamos louvar ao nosso Deus com um hino, o hino de número 341 do nosso inário. Diz assim esse cântico: Ó Jesus, ó vera Páscoa, soberana dos antigos,
ó Cordeiro eterno e meigo, digna-te assistir aqui. Bom Jesus, ó pão divino, pela fé te recebemos, és nas almas o alimento que sustenta nosso amor. Bom Jesus, ó vinho puro, de perene goza a fonte, faze que nossa alma viva para ti, sempre de ti. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti pela bondade, o cuidado em nos dar mais esta oportunidade para servirmos ao Senhor através dessa escola bíblica dominical. Abençoe, ó Deus, para que esta meditação, este ensino, seja para a glória do Teu nome, do Seu nome, também para o nosso aprendizado. Abençoe, nós pedimos, ó Deus, todas as igrejas reunidas em todos os lugares, onde verdadeiramente o nome de Cristo está sendo glorificado. Te louvamos, ó Deus, por esse dia, por lembrarmos a ressurreição de Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu Filho amado, pelo Teu Santo Espírito, por tudo que Tu és. E pedimos, ó Deus, que verdadeiramente entendamos a importância da ressurreição de Jesus Cristo, a importância, ó Deus, do que nós chamamos de Páscoa, ó Pai. Que entendamos que o Senhor nos poupou, o Senhor em Cristo nos deu as condições de estarmos vivos diante de Ti. Oramos, ó Deus, também no sentido físico por todas as pessoas, oramos, ó Deus, por todas as nações, imploramos o Teu cuidado, a Tua bênção, ó Deus, sobre os que estão enfermados, os que estão de lutos e os que estão, ó Deus, ainda nessa ansiedade, nessa angústia, sobre o que poderá ainda acontecer nesses dias de pandemia. Nós pedimos que o Teu conforto, a Tua bênção, para que nós sejamos, ó Deus, gratos ao Senhor pelo cuidado até aqui, esperançosos de que o Senhor continuará cuidando de nós. O Senhor nos poupou espiritualmente e também tem nos guardado fisicamente. Nós oramos pedindo pela igreja, que o Senhor abençoe cada irmão, cada pessoa que tem nos acompanhado, a Deus, por meio dessas mídias digitais. Pedimos também que nos seus lares, cada um leia a Bíblia, estude a sua palavra, Pai. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. O texto que nós acabamos de fazer essa leitura é um texto muito conhecido, porque ele diz respeito a saída do povo de Israel ali da terra do Egito. Nós sabemos que existem algumas festas judaicas que têm ainda um certo destaque até os nossos dias. E uma delas, com certeza, ainda é a Páscoa. E essa festa também, ela é observada pelo cristianismo, até porque o cristianismo procura colocar, aí a data da Páscoa acompanhando também, esse calendário onde os judeus, ali eles lembram também desse livramento que eles tiveram. Nós sabemos que o livro do Êxodo, ele pode ser considerado também, principalmente até o capítulo 15, um livro de redenção. O povo estava, conforme a palavra de Deus nos fala, aflito ali no Egito. Diz a Bíblia que o clamor dessas pessoas tinha chegado até os céus, e Deus, na sua misericórdia e também como Deus da aliança, ele levantou Moisés
para que pudesse dar a esta nação a liberdade, né? Ali o povo, na verdade, né? Dar uma liberdade tanto sonhada, tanto esperada, e não só a saída do cativeiro, mas uma terra. Não é só tirá-los de um determinado lugar e colocar em outro. Eles esperavam pela terra, a terra que Deus tinha prometido a Abraão. E a Páscoa, então, ela faz parte desse contexto. A gente sabe que até que o povo de Israel saiu do Egito, muitas coisas aconteceram. A Bíblia trata como pragas, outros dizem que são maravilhas de Deus na vida do povo. Enfim, o povo de Israel viu a mão de Deus atuando durante ali um bom tempo, até que eles pudessem atravessar o Mar Vermelho. Esse povo, com certeza, jamais poderia esquecer esse feito. O capítulo 12, como nós fizemos a leitura, ele faz parte desse contexto que a gente acabou de falar. Um pouquinho antes, havia tido muitas pragas já, e agora o Senhor anuncia esse último juízo, podemos dizer assim, contra os egípcios, e deu a garantia de que agora eles verdadeiramente sairiam ali da sua escravidão. Então o Êxodo, ele pode ser, né, aí entendido, pelo menos até esse capítulo 15, como sendo o livro da redenção do povo de Israel. Aqui nós vimos que a ordem do Senhor, ou as palavras do Senhor, era para que as pessoas se resguardassem em suas casas, porque o Senhor visitaria ali o Egito. E foi dado a eles ali uma orientação para que se salvassem. Eles deveriam ali pegar o carneiro ou o cabrito, como diz o texto, o versículo de número 5, e à medida que esse cordeiro fosse imolado no crepúsculo da tarde, né, como diz aqui, eles deveriam colocar o sangue, né, ali nos portais da casa deles, para que o anjo da morte não passasse ali e levasse também os primogênitos. Então Deus orienta, e sempre orientou o seu povo como ele deve se comportar em todo lugar. Nós temos um versículo que está lá no Salmo de número 119, fala que em guardar os mandamentos do Senhor, há grande recompensa. Essa recompensa a gente sabe que não é guardar mandamentos para salvação no sentido de vida eterna, mas guardar esses mandamentos para a gente viver como um cidadão aqui nesse mundo. Esse povo saindo do Egito já era o povo de Deus. Eles desceram para o Egito como povo de Deus. Eles viveram no Egito como povo de Deus. Então eles não estavam se tornando o povo de Deus. E eles estavam ganhando ali uma oportunidade de agora em diante viver na terra que Deus tinha prometido a Abraão. Então nós sabemos, né, que eles precisavam de observar ali alguns rituais, algumas coisas, para que pudessem depois servir de didática, servir de ensino para as gerações seguintes. No Novo Testamento, o apóstolo João diz que os milagres de Jesus, eles foram dados como um recurso para que nós pudéssemos entender que Jesus é o Filho de Deus, que nós pudéssemos ver Jesus como Cristo. Eles não foram dados apenas para que pessoas fossem curadas e tivesse ali, chamasse a atenção de pessoas na época do ministério de Jesus. Tinha um ensino. A Páscoa também tem um ensino. Ela serviu de livramento ali e ela também hoje deve servir para nós de ensino. Aqui diz que eles deveriam guardar esse dia como um memorial ali, né, para sempre diante do Senhor. Fizesse isso para que as gerações seguintes pudessem entender, né, ali o que é verdadeiramente essa Páscoa. E o texto onde foi lido, a partir ali do versículo de número
26, diz que quando os filhos perguntassem por que aquilo, os pais deveriam explicar. Eu sei que hoje nós vivemos um contexto de Páscoa bem diferente dessa época. Hoje nós temos outros, vamos dizer assim, outros elementos que lembram o que é chamado de Páscoa. A gente sabe que um deles, querendo ou não, é o chamado, né, o ovo da Páscoa. E às vezes a gente deixa passar para os nossos filhos, para as gerações presentes, apenas que Páscoa é época de trocar chocolates. E o contexto aqui nos fala que eles deveriam lembrar do dia que Deus livrou a nação. Os nossos filhos precisam de saber as histórias do povo de Deus e as histórias de Deus na nossa vida também. Nós temos um salmo que ele fala que os pais contaram, né, ali para os filhos o que Deus tinha feito nos seus dias. Com certeza os irmãos já leram ou até já ouviram. O Salmo de número 44, o versículo 1 fala assim: Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes e em seus dias. Então, o que Deus fez e que Deus continuava fazendo. Então, qual que é essa implicação da Páscoa no dia de hoje? Até por curiosidade, né, o termo Páscoa, ele encerra a ideia de ser poupado. É como se Deus passasse por cima e poupasse o seu povo. E se nós lembrarmos que Jesus, ele é também apresentado na Bíblia como não só a propiciação, mas até também como propiciatório, que era uma tampa que cobria ali a arca da aliança, e o sangue era jogado, e era como se essa tampa protegesse ali, né, esse sangue. E nós sabemos que Jesus é essa tampa, ou esse propiciatório, assim como também é o próprio sangue, né, a propiciação, que aplacou a ira de Deus. É como se Jesus se colocasse sobre nós no sentido de proteção, de cuidado, assumisse as nossas culpas e nós fôssemos poupados. E fomos, é isso que a Bíblia nos ensina. E o texto aqui nos mostra isso também. O dia em que os primogênitos do Egito foram feridos, os primogênitos do povo de Deus foram poupados. Poupados por causa do sangue, que lembrava o sangue de Cristo. Páscoa nos leva a pensar em pecado, nos leva a pensar em livramento e nos leva a entender que não somos merecedores, mas Cristo, ele se colocou como sendo a nossa proteção para que a ira de Deus não pesasse, né, sobre nós. Aqui nós temos alguns textos na Bíblia, né, que fala sobre a questão da Páscoa, né, o que deveria ser feito. E essa ceia pascal deveria ser tomada pelos membros de cada família. Ou seja, não adiantava o pai tomar pelo filho. Assim como um pai hoje não salva também um filho. Assim como a justiça de uma mãe, ela não tem como salvar o seu filho. Então eles deveriam ali comer. Cada membro da família deveria participar. E como nós vemos aqui também, né, os participantes comiam ali, né, tinha um modo de ser, de comer esses alimentos. Então sempre tem essas questões desses rituais. Mas o que eu quero destacar mais é essa ideia de que nós fomos poupados. Páscoa é isso. Páscoa é a ideia de que Jesus se colocou no nosso lugar e sofreu aí, né, a ira de Deus por causa dos nossos pecados. O Cordeiro de Deus, né, esse foi sacrificado, né, por nós, como nós temos inúmeros textos no Novo Testamento, né, que fala sobre esse assunto. Então nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Precisamos aproveitar esse momento para que eles perguntem para nós
sobre o ritual. Eu sei que nós lembramos por ocasião da Santa Ceia, algumas crianças começam a perguntar, né, o que é isso, por que eu não posso tomar, porque isso é um pão, isso é um suco. Então nós temos oportunidades ali para podermos ensinar as nossas crianças. E no caso, eu acredito que é uma data onde a televisão fala, onde os recursos da mídia aí divulgam muito, então nós podemos ensinar os nossos filhos também, né? Porque eles precisam de entender que o livramento foi também para eles. Não foi apenas para os pais naquela época. Se a nação continuou existindo, foi porque um dia Deus teve misericórdia, né, ali do seu povo. O apóstolo Paulo nos ensina que Cristo, ele, né, foi oferecido por nós, e outros textos também na palavra de Deus fala a respeito, né, do sacrifício de Jesus e a importância do sangue de Cristo para a nossa salvação. Mas voltando aqui novamente no texto do Êxodo, que o nosso assunto está mais ligado a esse texto, diz o versículo 24: Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. O Salmo, então, 44 diz, olha, os nossos pais nos contaram o que Deus fez outrora, fizeram outrora e também nos seus dias. Então, nós temos que procurar passar para os nossos filhos os ensinos bíblicos, precisamos passar para os nossos filhos o que Deus fez outrora, mas precisamos também passar para eles a aplicação disso no nosso dia a dia. Se os nossos filhos, as pessoas que vivemos com elas, nos perguntam, né, por que esse ritual, por que a Páscoa, por que isso, aquilo, então nós precisamos dar a elas ali, né, vamos dizer assim, uma devida satisfação. O povo de Israel iria dizer, olha, essa Páscoa, esse ritual, essas ervas amargas, esse sacrifício, ele lembra o dia que Deus nos poupou no Egito. E além de nos poupar, ele estava nos enchendo de esperança de que a nossa vida seguiria adiante, que nós sairíamos dessa terra e passaríamos a habitar a terra que ele prometeu dar aos nossos pais. E hoje, quando os nossos filhos nos perguntarem sobre a questão da Páscoa, quando as pessoas nos inquirirem sobre o verdadeiro significado da Páscoa, o que é a Páscoa cristã, o que é o Cordeiro Pascal, o que nós podemos passar para elas. Isso ali deveria ser lembrado pelos judeus o tempo todo e deveria ter essa festa anual para que as pessoas pudessem recordar. Hoje nós sabemos que praticamente, né, todos os domingos nós estamos nas igrejas e a palavra de Cristo é pregada, a palavra de Cristo é anunciada, Jesus é mostrado como nosso Salvador, mas a gente não deixa de lembrar também, por essa ocasião, da Páscoa cristã. Não deixamos de lembrar também de que Jesus foi morto por nós. Não deixamos de lembrar de que essa morte de Cristo era a garantia e foi a garantia de vida para nós. Nós não podemos nos alegrarmos com as nossas famílias, nos alegrarmos com todas as pessoas que estão ao nosso redor, mas nós não podemos fazer da Páscoa simplesmente um momento de troca de doces e presentes. É um momento onde nós precisamos de lembrar que nós fomos poupados na cruz, nós somos poupados em Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Deus não imputou a nós as nossas culpas. Nós precisamos disso. A Páscoa tem que lembrar para nós que um dia nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho de Deus. E para que isso fosse possível, essa mudança de um lugar para outro, foi necessário que Jesus Cristo morresse na cruz por nós. Ali, então, eles estavam, na época de Jesus, ansiosos ali por aquele momento, para comer daquela Páscoa. Inclusive, Jesus fala sobre a questão da Santa Ceia, né, que estava ansioso para participar com eles. A Bíblia nos mostra, nos ensina que
é muito importante nós entendermos esse ritual. É muito importante você saber. Se o seu filho te perguntar hoje, o que é a Páscoa? Qual o significado disso? Por que nós precisamos de relembrar essa questão de Páscoa? Com certeza nós deveremos mostrar para eles que se no Egito o povo de Israel foi poupado, nós também fomos. Se esse povo foi poupado no Egito, precisar de ensinar para os filhos deles, então nós também precisamos de ensinar para aqueles que dependem hoje do nosso ensinamento. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe. Guarde a sua vida, guarde o seu dia, que você tenha não só uma feliz Páscoa, mas uma vida feliz com Jesus em todo o tempo, em qualquer momento, porque nós já estamos hoje, com certeza, garantidos nessa Canaã celestial. Que Deus ampare a todos. Tenham todos uma boa semana, que a paz de Cristo seja uma constante em cada vida. Que Deus nos ajude. Amém.